Boa noite, pessoal. Bom, continuando então a nossa conversa dentro dessa questão, desse tema que é muito comum e tem acontecido na história do mundo, como a gente tem falado em outros momentos, né? Nós já falamos aí desde o começo, na história do mundo tem acontecido de diferentes formas, mas a gente sabe que isso acontece. Isso está muito alinhado àquilo que nós sabemos, aquilo que nós vemos a respeito do linchamento, aquilo que nós vemos a respeito do evitar que certas pessoas acessem os lugares que têm direito. E a gente vai, infelizmente, perceber isso acontecendo. Algumas pessoas já nascem, colocando aqui, né, o tema, olhando para a nossa sociedade, algumas pessoas já nascem canceladas, já nascem sem direito de visibilidade, sem direito de fala, sem direito de ter uma oportunidade. Então a gente percebe que algumas pessoas são invisíveis e a gente lamenta isso, e o nosso trabalho como Igreja de Jesus, nosso trabalho como cristãos, é a gente trabalhar para que essas pessoas consigam conviver com a gente, consigam se desenvolver e consigam experimentar a presença. Então nós temos um mundo onde a gente precisa o tempo todo estar lidando com gente que lhe é negado direitos básicos, né? Lhes são, né, negados direitos básicos. Então a gente tem um desafio muito grande, porque essas pessoas estão convivendo com a gente. Algumas pessoas que estão no nosso caminho, ou estão no nosso dia a dia, não percebem essa invisibilidade, né? Então nós temos que mostrar para elas, nós temos que falar para elas, nós temos que apontar para elas: olha, tem gente invisível aqui, tem gente silenciada ali, tem gente calada lá, tem gente que precisa ter oportunidade, tem gente que precisa do apoio, tem gente que precisa de um apoio para que ela possa subir o próximo degrau. Nós estamos então numa sociedade que nega direitos, Então, gente que nasce cancelada. E a carta que a gente vai ler hoje, o assunto que a gente vai ler hoje, a gente vai falar dessa que é uma crise social. Naquele tempo a gente também tinha uma crise social, e a gente vai ler na palavra aqui uma crise social. Dois grupos de pessoas, né, numa relação, num problema de uma relação social. E o apóstolo Paulo está envolvido nessa relação, nessa crise social. Mas antes de ler o texto, eu quero falar uma frase para vocês. Você deve ter ouvido em algum momento: nada que é humano me é estranho. Essa frase, quem tem um material escrito falando de uma entrevista rápida que Karl Marx deu para uma pessoa da família dele, e Karl Marx escreveu, ou foi escrito, né, a respeito dele, ele respondendo, e no meio dessa conversa que não vem ao caso, exatamente, ele fala, né, nada que é humano me é estranho. Quando ele fala isso, então, ele está se referindo a Terêncio, né, um homem que escreveu um texto, né, uma peça, 2 séculos antes de Cristo, e ele contando uma história de 2 vizinhos em Atenas. E esses 2 vizinhos, eles tinham uma relação onde um vizinho sempre estava falando mal da casa do outro, e fechava os olhos para aquilo de ruim que acontecia em sua própria casa. Então, na sua casa tinha coisa ruim acontecendo, ele não via, e ficava falando mal, fazendo fofoca ou fazendo conversas da casa do vizinho. E esse vizinho que ouvia as acusações, ele dizia a frase, então, que é a original, a frase de Terêncio, que dizia assim: sou homem, nada que é humano reputo ou julgo alheio a mim. E então, nas palavras de Marx, né, nada que é humano me é estranho, mas é uma conexão, então, com aquilo que Terêncio falou. Mas, bom, é isso, gente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas pensando aqui na questão da convivência. A gente está usando a cultura do cancelamento para conversar essas semanas, essas 3 semanas, esses 3 encontros, e uma das coisas que a gente tem percebido é o quanto
os reality shows mexem com a nossa sociedade. E eu sei, tem um montão de gente falando, não assiste, é alienado quem vê, enfim, já dá apelido para quem vê, enfim, tem um montão de conversa nesse assunto. Eu gosto de pensar no seguinte, esse é um assunto que a gente está falando, e várias vezes, esse assunto que nós estamos falando aqui, várias vezes nos últimos dias, esteve entre os principais assuntos, as hashtags conectadas a esse assunto, a esse tema, o cancelamento, ou o tema Big Brother, esteve entre os principais escritos nas redes sociais e falados nas conversas, nos cafés, nas empresas e na rua, na nossa cidade. Então, eu gosto de pensar no seguinte, não quero ser aquele que poda alguém porque gosta disso ou daquilo. Eu quero acreditar que a gente está num momento tão difícil da vida da gente, onde a pandemia faz a gente ficar mais tempo em casa, onde não precisa ficar falando mal de quem vê uma série na TV, um negócio na TV. Eu sei, cada um pode escolher o que quiser. Tem um montão de streaming para você escolher a série que você quiser ver. E se você quiser ver Big Brother ou novela, isso é uma coisa que está no seu direito de assistir ou não. E falar mal de quem assiste, eu acho que é um comportamento típico desses dois vizinhos de Atenas, do qual o Terence estava falando. Porque fica falando mal de uma coisa que alguém está vendo, mas vamos deixar quieto e não vamos falar nada do que eu assisto. Se eu pudesse ver tudo o que você assiste, será que você falaria mal do que eu assisto? Nada do que é humano me é estranho. Nada do que é humano reputo alheio a mim. Então, pensar nisso, quando a gente está numa posição de julgamento tão agressivo sobre a vida do outro, é porque nós não estamos olhando para o nosso espaço, para o nosso comportamento, para o nosso jeito. E é disso que Terêncio estava falando, e é disso que Karl Marx também estava falando, quando respondia a pergunta daquela menina da família dele. Mas na hora que a gente está olhando para isso, fala assim, nada do que é humano me é estranho, será? Será? Eu acho que a gente estranha um montão de coisa dos humanos. Eu acho que você estranha um montão de coisa que as pessoas fazem com você. E eu acho que você pode estar estranhando também coisas que as pessoas têm feito por aí. A gente é coisa humana, mas nos é estranho. Nos é estranho. Recentemente contei para vocês que Lucas e eu, nós tivemos uma experiência lá na Cracolândia, aqui no centro. Essa semana eu fui de novo lá dar uma aula numa das organizações que trabalham com aquele público. E fui dar uma aula de missões urbanas lá, e estava naquele ambiente, me faz lembrar muita coisa, muito sofrimento, e sim, aquilo lá é humano, mas é estranho para mim, muito estranho. Aquele jeito de levar a vida me é estranho. E eu acho que se você olhar para o comportamento de um montão de pessoas, te é estranho. E quando você estranha aquilo que o outro faz, você tende a cancelar, você tende a dizer, isso não é um jeito de levar a vida, isso é um jeito que eu desprezo completamente. Então sim, tem coisas que não são estranhas. E porque são estranhas e não são do nosso jeitão, a gente também repele, ou a gente não quer viver, ou não quer que isso aconteça. É um jeito estranho de viver. Então, como a gente busca um jeito de fazer uma asepsia da vida, a gente procura, aí tem aquelas ideias, né, de viver numa casa retirada, numa ilha, num lugar onde você não conviva com as pessoas, só para você evitar essa convivência, para que aquilo que te é estranho de pessoas que você não conhece, você nem é forçado a sentir, nem é forçado a experimentar, nem é forçado a viver. Então a gente acaba indo para a experimentar ou a viver um outro código. E tem coisas que são humanas, comuns, mas são bem estranhas. Por exemplo, uma pessoa que não faz a sua higiene de forma adequada, não é humano? Cheiro de suor, não é humano? Mas alguém que está cheirando CC do seu lado, te é estranho. Mas é humano. Então é humano e é estranho. É comum e é estranho. Nós temos, mas não queremos. E se a gente pensar nos fluidos que a gente deixa nos nossos banheiros?
É estranho, é humano. E não é incomum a gente pensar que lavar o banheiro é castigo. E a gente pensa nisso, né? Lavar banheiro, eu não queria lavar banheiro, eu não quero lavar banheiro. Mas a gente faz porque precisa, aqueles que fazem. Ou a gente tenta, né? Agora a pandemia faz a gente ter que cada um cuidar do seu lugar, né? Mais do que gostaria. Né? Lembro de ter falado para vocês assim que a pandemia começou, a gente ficou sem ajudante lá em casa, sem ninguém para nos ajudar, e a gente começou a fazer esse trabalho. Depois de muito tempo a gente voltou a fazer. Estava lá, o banheiro é nosso, é humano, mas é estranho. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente tem que compreender e aceitar que a convivência revela as estranhezas de quem nós somos. A convivência, ou ouvir o que o outro pensa, faz aparecer as estranhezas do que o outro pensa, do que o outro acredita, do que o outro faz. Então, quando eu olho para outra pessoa, quando a gente está convivendo com outra pessoa, a gente começa a descobrir essas diferenças e começa a ter que lidar com isso. Então, assim, se você me acha ruim, eu tenho que dizer para você que eu sou muito pior do que você imagina. E se você me acha bom, eu também tenho que dizer para você que eu sou muito melhor do que você imagina. Porque isso é ser humano. E o mesmo vale sobre você. Agora, quando nós não estamos fazendo uma perspectiva adequada e equilibrada, ou não estamos fazendo uma avaliação adequada e equilibrada de quem somos, a gente sempre vai dizer, eu sou muito melhor do que você imagina. E nunca a gente vai fazer essa perspectiva, porque a gente vai olhar para os outros e falar, ele é pior, ele é muito pior do que eu, logo merece ser cancelado, merece ser descartado. Então, se eu convivo com você no dia a dia e começo a ver tudo o que você pensa e tudo o que você faz, suas incoerências, como acontece nos reality shows, o que sobra para mim é olhar você muito, muito pior do que eu jamais imaginei. Logo, você merece, sim, ser cancelado. E se alguém se aventurar a dizer, não cancela. Não fala. Não, mas ela tem os porquês. Não, mas ele tem os porquês. Mas ele fez isso porque a gente vai sempre, olha que situação, a gente vai sempre correr o risco de, sempre numa situação dessa você vai receber o apelido de quem está passando um pano para essa pessoa, mas você corre o risco de ser cancelado junto. E se você ficar em cima do muro, quando o grupo está conversando, e você não falar nada, não revelar teu posicionamento, você tem um outro risco, você pode ganhar um outro apelido, isentão, ou isentona. E quando você ganha esse apelido, é como se você fizesse de conta que isso não tem a ver com você. Mas tudo que é humano tem a ver comigo. E o tempo todo tem gente perguntando a nossa opinião sobre as coisas. O tempo todo a gente é levado a tomar decisões quando a gente nem queria ou nem gostaria. E algumas decisões têm a ver diretamente com a gente. E aqui, nessa carta que eu vou ler agora, Paulo, falando com um amigo dele a respeito de outro amigo, ele está falando diretamente de um assunto difícil, que só esse, a quem a carta recebe o nome, só Filemon poderia decidir. Então, é humano que a gente lê aqui, e parece muito estranho. Vou ler para vocês. Então, Filemon é a carta que está logo depois de Tito, né, entre Tito e Hebreus, e tem alguns versículos, eu vou ler a carta toda. Então vamos lá. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto,
pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Jesus Cristo, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, para anunciar as boas novas. Assim me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse, de boa vontade, e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu o pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Gente, uma sociedade que não tem muito, ou que, apesar de 2000 anos atrás, ser muito tempo, ela não tem a ver com, com o jeito da gente viver aqui hoje. Naquele tempo, ter escravos era a coisa mais normal do mundo. Era comum. Era como a gente ter, né, alguém de classe média ter um carro. E então falar contra isso, né? Então alguém fala assim, mas por que Paulo não fala contra a escravidão? Bom, falar contra isso é como se alguém hoje falasse, ou de vez em quando você encontra alguém falando contra o uso de aviões, contra o uso de carros. Então você olha para eles e fala assim, tá bom, vamos parar então todos os carros. Não tem jeito. Vamos parar os aviões. Não tem como. Então é essa situação. Então era impossível, naquele tempo, alguém nesse extrato da sociedade viver sem os escravos. Então, esse era um jeito de levar a vida. Isso era um jeito na sociedade. Lembrando que no Evangelho, os Evangelhos e as cartas aqui do Novo Testamento, elas trazem um novo jeito de viver. Entre isso que a gente tem como texto bíblico, a gente também tem que em Cristo as coisas mudam completamente. E a gente aprende a viver numa sociedade livre, onde nós não temos o direito mais de ser dono de outra vida. E a gente mudou a sociedade, então os direitos humanos têm sua raiz aqui no que nós temos nos evangelhos. E naquele tempo, então, era uma sociedade muito agressiva, muito fora do que a gente está acostumado. Então o escravo fugiu, o seu senhor tinha o direito à pena capital, podia matá-lo, podia castigá-lo, podia fazer o que quisesse, ainda mais na situação que o texto dá a entender que teve também um roubo. O escravo fugiu com alguma coisa também. E ele foi viver o sonho na cidade grande, que no caso era Éfeso, onde Paulo estava preso. E quando ele foi viver o sonho de quem foge de casa, viver na cidade grande, viver em outro lugar, viver uma nova vida, com dinheiro, que não era dele, era roubado. Mas ele foi viver lá. E uma ironia, né, que Onésimo, é assim que a gente deveria falar o nome dele, pronunciar o nome dele, Onésimo. É uma ironia, significa útil. Aliás, tem um jogo de palavras que Paulo usa, né? Ele não foi útil para você, mas agora ele é útil para mim. Ele não foi de muita utilidade para você, mas agora ele é útil para mim. E imagino que aqui deve ter alguma coisa nas entrelinhas. Imagina que Filemão em algum momento falou assim, você não vale nada, você não vale nem a comida que você come. E Paulo fala assim, ele não foi útil para você. Ele não tinha utilidade para você, mas agora ele é muito útil para mim. Está mudando a história de uma pessoa. Então, talvez até dá para imaginar aqui que a família de Filemão falava tão bem de Paulo, que quando Onésimo foi para Éfeso e acabou
perdendo a grana dele, sei lá o que aconteceu com ele, ou ele acabou sendo preso também, ele acaba procurando Paulo. Tal era a forma com que Filemon carinhosamente se referia, né? Filemon, Áfia, Arquipo, se referiam a Paulo. E aí, o que a gente vê aqui é que os dois passam a ser amigos de Paulo, amigos, parceiros do evangelho do mesmo jeito. Onésimo, Paulo e Filemon estão separados, mas estão juntos. Separados por uma maldade que um fez, separados por uma falha que um tem, separados por uma crise. Mas Paulo, então, sendo amigo dos dois, ele não podia proteger Onésimo de tudo que aconteceu. E também não podia ter protegido Filemon do que aconteceu. Então, Onésimo causou dano a Filemon. E Paulo não podia proteger Filemon desse dano que foi causado. E no final das contas, olha o que acontece, é uma coisa que só o evangelho faz. Um escravo que fugiu, olha que coisa incrível, um escravo que fugiu, ele volta para a casa do seu senhor com uma carta. Ele podia continuar a vida de fujão, ele podia de Éfeso ir para Corinto, ele podia de Éfeso ir para qualquer outro lugar, ele estava de livre vontade, ele podia fugir para qualquer lugar, mas esse homem estava vivendo uma nova natureza. A natureza do evangelho tinha mudado o seu coração, mas mudado o seu coração de um jeito que ele volta a quem ele cometeu o dano, e junto com aquela carta, vocês imaginam então Onésimo chegando, batendo na porta de Filemon e chegando com uma carta. Filemon deve ter mandado prender, Filemon deve ter feito alguma coisa de agressiva, deve ter xingado, não dá para saber o que aconteceu aqui, mas você imagina que alguém que fugiu, e que poderia continuar fugindo para sempre, né, que saiu para comprar cigarro e não voltou mais, mas que saiu e podia continuar fugindo para todo sempre, indo para Roma, indo para outro lugar, indo para viver um tipo de vida que não tinha mais conexão nenhuma com esse passado. Mas depois que ele encontra com Paulo, ouvindo o que Paulo tinha para dizer, fala assim, você precisa restaurar esse relacionamento, você precisa resolver essa parada. E ele volta com essa carta de apresentação de Paulo, dizendo, vamos rever, eu sei que a convivência machucou vocês, eu sei que a convivência, você viu o pior de Onésimo, e aqui, quero parar, eu tenho uma situação dramática que vivi com um amigo. Eu ouvi a história de um amigo, uma falha terrível, uma situação terrível, falta grande de caráter. Ele falhou terrivelmente. Eu fiquei sabendo, fui conversar com ele, e ele me revelou que era isso. Eu não tinha nada para falar para ele naquela hora, eu só ouvi e eu não acreditei no primeiro minuto. E mais próximo dele, vi que era uma confirmação e aquilo era, eu não tinha nada para dizer. Eu saí e procurei um amigo, que a gente é amigo de caminhada e ele é como um mentor para mim. E contei para ele o que aconteceu. Ele falou para mim palavras que eu não esqueço. Ele falou assim, você viu a nudez deste seu amigo, no pior dia dele. E agora, você vai ter que decidir se o que aconteceu é grave a ponto de você revelar para todo mundo que ele não é aquilo que parecia, ou você vai ser a pessoa que representa a reconciliação que nós temos em Jesus Cristo. Isso foi num almoço, foi difícil, porque tudo que eu queria, ou tudo que era um sentimento daquele minuto era desmascarar, era agredir, era revelar a nudez. E naquele momento, ouvi aquilo e passei 1 ou 2 semanas pensando sobre aquilo. O que Paulo está mandando aqui está dizendo o seguinte: eu conheço a nudez da sua alma, Filemão.
eu conheço você. Eu conheço o profundo da alma de Onésimo. Eu conheço o coração dele, eu conheço o coração de vocês dois. Eu sei quem vocês são. Vocês são meus amigos. E vocês podem ser amigos um do outro. Ele estava exigindo alguma coisa que era grande demais. É como um diretor de uma empresa propõe aos seus sócios alguma coisa que é uma mudança radical. Né, aceitar o escravo, sugerindo que ele fosse bem aceito e recebido como irmão e insinuando que ele fosse liberto, que é isso que a gente está lendo aqui. Tudo naquela sociedade era oposto a isso. Paulo estava passando um pano, mas passando um pano tão grande que era inaceitável. Imagina só o que o vizinho de Filemão ia falar. Era só o que faltava, esse cara ficou doido. Agora todo escravo que tem aqui vai pensar que pode fugir e ser perdoado. Onde já se viu, ele não vai dar nem uma chibatada nesse cara, ele não vai fazer nada, ele vai receber o cara de volta e pronto. E se essa moda pega, e se esse jeito de levar a vida pega, e se viver desse jeito pega agora, aceita Jesus e pode fazer qualquer coisa. Você já não ouviu isso? Você já não ouviu isso? Ah, agora aceita Jesus, está tudo perdoado, e agora é bonito, agora está tudo bem. Você já não ouviu isso? Nossa sociedade não continua desse jeito, achando que perdão demais é escândalo. Perdão demais é escândalo, a pessoa está presa e continua presa muitas vezes, matou alguém, cometeu uma loucura, roubou, fez alguma coisa, aceita Jesus lá na cadeia, e alguém aqui, a pessoa continua na cadeia, e alguém aqui livre fala, isso é um absurdo, como que pode aceitar Jesus, agora está tudo perdoado? Não, não está tudo perdoado, perdeu o direito de viver em sociedade, está vivendo na cadeia, pagando o preço de não poder viver em sociedade, mas em Cristo está perdoado, sim. E esta é uma situação da graça, que é escandalosa mesmo. Imagina os amigos, imagina Filemão virando piada na cidade. Imagina os argumentos que foram usados. Só o evangelho é escandaloso, gente, ele é escandaloso desse jeito aqui. Né? E ele está fazendo uma coisa, Paulo está fazendo uma coisa que é grande, e é provocante demais para aquele tempo, é alguma coisa que está fora dos limites que eram aceitáveis naquele tempo. Então, diante do Rei Jesus, Onésimo, Paulo, Filemão, você e eu, nós somos servos. E nós decidimos servir e compreender, viver dentro desses limites, onde a palavra nos ensina e nos desafia a viver coisas que a gente às vezes não acha que parece, que tem sentido. Se ele passou o pano, né, se Paulo passou o pano para Onésimo, Jesus passou o pano para Paulo e para nós, então muito foi perdoado, né? De quem muito foi perdoado, então é deste que tem a responsabilidade de lidar com isso. Então, não é algo sobre, né, pensando no Evangelho, ele não é algo sobre simplesmente você aceitar Jesus e ser salvo. Ah, eu aceitei e sou salvo. É sobre o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. É sobre um rei agindo na realidade da nossa vida, sobre nossas decisões, sobre o dia a dia, sobre a realidade da vida, coisas difíceis de decidir. Versículo 6, olha só, Paulo está falando de uma coisa que eles têm em comum. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Ele está fazendo uma introdução, ele vai falar assim, ó, lá vem bomba, hein? Você vai experimentar um negócio novo agora. Eu vou te propor um negócio que você nunca fez na sua vida. É uma coisa diferente. É uma coisa grande. E ele está falando sobre a lealdade em um projeto. Nós somos leais em um projeto. E sendo leais a esse projeto, que era a igreja de Colossos, sendo leais a esse projeto, nessa parceria, nós temos um desafio. Essa lealdade tem que ser testada na prática. Essa lealdade que a gente está vendo aqui, tem a ver com a igreja de Colossos, vai ser testada, nossa lealdade vai ser testada, nossa relação vai ser testada. Tem coisas aqui que estão acontecendo nessa sociedade e agora você é desafiado de um jeito que você nunca foi. Paulo passa pano, mas não força. Passa pano, mas não força, significa assim, pensa aí. Não é uma persuasão cristã, no sentido de que ele usa os argumentos cristãos, mas a sociedade te dá direito de fazer o que você quiser. Como ser humano, você pode fazer o que você quiser. Mas de forma gentil, Paulo está dizendo, você pode fazer o que você quiser. Mas eu estou te dando aqui uns argumentos para você lidar com isso.
ele fala da amizade que eles têm, fala da pessoa no centro do problema. Reflita e decida por si. Porque no final é isso, gente. É assim mesmo. Nós conhecemos os princípios bíblicos e quem decide, e nós decidimos do jeito que a gente quer levar. Porque a gente presta contas para quem? Para o rei. É desse jeito, é assim. E ele fala para a gente olhar para o mundo, né? E olhar para isso no nosso entorno. E será que tem algum lugar onde a gente precisa aplicar, onde nós deveríamos ou precisamos aplicar a reconciliação, ou seja, passar pano? Será que na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, né? Tem gente aqui que é talvez de outra igreja, que está ouvindo agora, será que não tem uma situação dessas onde você vai falar assim, mas vai parecer que eu estou passando pano? Não, não vai parecer, será. Estou passando pano, estarei passando pano, estou falando disso, porque é uma realidade. E Jesus fala para Nicodemos, né? Falando, tem algumas coisas que você vai falar, isso é uma questão espiritual. E quando ele fala para Nicodemos, ele fala, o vento toca onde quer, e você olha ali e fala assim, isso aqui é o efeito do vento. É o efeito do vento que faz a gente olhar, eu não sei de onde vem nem para onde vai, mas eu sei que aqui é uma questão espiritual. Será que Deus não trabalha nas coisas que são infelizes? Respondo, sim. A história da salvação é através de uma tragédia. Ele fez através da morte de Jesus Cristo. Então tem passagens infelizes na nossa vida, situações da nossa vida que são gravíssimas, mas que a gente pode ver a graça de Deus atuando. Que se não tivesse alguém te perdoado, alguém passado um pano na sua história, teria sido muito, muito grave. Então, se não tivesse na sua vida uma situação dessa, uma situação onde alguém, em nome de Jesus, não era nem por ela, não era nem pela família dela, em nome de Jesus, eu te perdoo em nome de Jesus, eu não consigo agora, eu preciso buscar graça em Deus para fazer isso. Então, em nome de Jesus, pela cruz, né? Vou pegar aqui pela cruz eu vou fazer isso. É a cruz de Jesus que me permite dar esse passo. Eu não conseguiria, não tivesse a cruz de Cristo para eu dar esse passo e conseguir perdoar, passar pano para uma traição, passar pano para uma maldade, passar pano para uma mentira, passar pano para um engano, passar pano para tanta coisa. Nós sabemos que nós precisamos disso. Nós somos o povo da reconciliação. E tem histórias difíceis que nós vivemos, que tem a ver com enfrentar isso. Filemão tem direitos, todos os direitos, de punir, até de matar. E Paulo se coloca entre eles. Como aqui a gente pensa na cruz, né? É como Jesus crucificado, ele está aqui pensando que ele está, né, o símbolo da cruz, a gente fala que né, o mastro central é aquele que aponta para Deus, e esse outro, né, o transversal, aponta para a humanidade, juntando aqueles que estão separados, aqueles que estão socialmente separados, aqueles que não conviveriam, aqueles que não teriam direitos, e em nome de Jesus a reconciliação acontece, através da cruz a reconciliação acontece. Então, com os braços estendidos, entre Filemão e Onésimo, Paulo também traz a reconciliação. Nós somos agentes da reconciliação, nós somos aqueles que vamos aqui dizer, né? Essa semana, a pessoa mais desprezada e cancelada da nossa sociedade, neste momento, nessa semana tem nome, né? Não é só um personagem desconhecido, é um personagem conhecido. Uma pessoa famosa, era reconhecida, aplaudida, foi muito aplaudida, e hoje, se as pessoas olham ela na rua, vão vaiar. Mas quem é aquela pessoa que representa a reconciliação? Quem? Essa moça que foi eliminada no reality show, ela foi vaiada, um montão de gente escreveu um montão de bobagens sobre elas. Alguns cristãos escreveram coisas que é até vergonha ler. Cristãos falaram absurdos. Mas quem é do povo da reconciliação que teria coragem de abraçar essa moça e dizer assim, Carol, você está perdoada? O povo da reconciliação faz isso.
O povo da reconciliação faz isso, porque ela pediu perdão. Aí alguém vai dizer, mas isso foi da boca para fora. Talvez seja. Pode ser. Mas não é esse campo aí que você foi convidado para estar, não. Para julgar se foi sincero ou não foi sincero. Você foi escolhido para ser a pessoa que julga também esse negócio da sinceridade, falta de sinceridade, esse negócio todo. Não. Nós somos chamados para ser o povo da reconciliação, o pacificador. Aquele que mesmo que receba o apelido de passapano, aquele que mesmo que receba o apelido de isentão, diante de uma injustiça, de falta de equidade, de agressividade, nós vamos nos posicionar a favor daquele que está sendo esmagado. E aquele que está sendo esmagado, ou aquele que está falhando terrivelmente, é humano, é estranho. Mas da mesma forma que nós fizemos coisas estranhas, coisas humanas, e Jesus morreu por nós, passou o pano por nós, nós fazemos a mesma coisa. Nós somos o povo da reconciliação. Nós somos o povo da reconciliação. Nós temos direitos. A gente também tem direito de fazer tudo o que todo mundo faz. Paulo fala, sei que você fará mais do que estou dizendo. Certeza que vai ter reclamação. Aqui nesse ponto, tem um ponto que fala assim, eu sei que você vai fará mais do que está dizendo, remete lá para o filho pródigo, para a história do filho pródigo. Que o filho pródigo, quando volta para casa, aquele homem que gastou todo o dinheiro, ele volta para casa e fala assim, pai, eu quero ser teu escravo. E o pai fala, não, ele restaura como filho. Recebe e restaura como filho. Mais do que era esperado. A sociedade apelidou aquele homem também, a sociedade riu daquele homem, isso é perdão demais, escandaliza. Perdão demais escandaliza. Por isso, eu quero chamar você para ser de verdade o pacificador, para ser a pessoa da reconciliação, para reconhecer para que as pessoas possam reconhecer em você Jesus Cristo. Quero terminar nossa conversa aqui, lendo em 2 Coríntios, anotei em algum lugar aqui o comentário, falando sobre a reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5 diz o seguinte, versículo 18, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levado mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele passou o pano para nós. A convivência dele com a gente sabe que a gente não merecia, mas ele passou o pano para nós. Escandalosa e assustadora graça. E é assim que Paulo fala com Filemão. Você deve para mim a sua própria vida, porque se você não tivesse ouvido o evangelho, sabe o que aconteceria com você? E agora eu apelo para isso. Então, como povo de Deus, como igreja de Jesus, a gente precisa se manter no meio dessa figura que representa o abismo social, que representa o abismo nas nossas famílias. Nós temos que ser essa figura aqui, não a figura de litígio. Eu espero que você não represente o litígio, não represente a crise, não represente a briga, mas você seja o representante de Jesus na sua família, o representante de Jesus nessa nossa sociedade, aquele que representa Jesus e que faz as pessoas que estão dos lados opostos consigam olhar um no olho do outro novamente, consigam se perdoar, consigam se encontrar, consigam sentar na mesma mesa. Você é chamado para ser a pessoa que representa a reconciliação, como povo de Deus, de braços estendidos, juntando as pessoas que estão divididas e separadas na nossa sociedade, suportando até o dano, o apelido de passapano, o apelido de isentão, seja lá o que for, ser cancelado. E isso já aconteceu com alguns de vocês.
Só porque você teve coragem de dizer, não é bem assim, essa pessoa deve ter seus porquês. Nós queremos ser aquilo que o texto de Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo. E Deus faz o seu apelo através das nossas vidas, para que a gente reconcilie as pessoas que estão longe dele. E aquele que ouve agora, e de algum jeito você eu não estou sendo essa pessoa que une, eu estou sendo a pessoa que separa, eu estou sendo a pessoa que esmaga, eu estou sendo a pessoa que humilha, eu estou sendo a pessoa que engana, eu não estou honrando essa cruz, a cruz de Cristo, eu não estou honrando, eu estou sendo a pessoa que cancela os outros no primeiro momento, eu estou evitando todo mundo, eu estou procurando uma asepsia da sociedade que sequer existe. Eu estou querendo usar meu direito de matar os outros, de cancelar os outros, de esmagar os outros, de romper com a liberdade dos outros, de impedir que a transformação aconteça. Eu quero te chamar para lembrar de quem é Jesus, para ler de novo os evangelhos e descobrir, na verdade dos evangelhos, o caminho da paz. Que se torne você também um tipo de apóstolo Paulo, pacificador, que mesmo quando encontra alguém que tem todo o direito de bloquear, de impedir, de fechar, de parar, sinta-se à vontade para lealmente, em lealdade dizer, cuidado, cuidado, é seu direito, é nosso direito, mas aqui tem um jeito de mostrar Cristo. Esse é o nosso desafio como Igreja de Jesus. Eu espero ver você abraçando esse desafio de unir os que estão separados e ser o pacificador da nossa sociedade. Que Deus nos abençoe.